Dentro das histórias do Joelma, que a gente está trazendo aqui para vocês, tem a história das assessorias. Tem uma assessorista também, que foi uma heroína, que ela trabalhou com o prédio em chamas até o último momento, né? Até o fogo chegar na... Porque muita gente conseguiu sair pelo elevador. Pelo elevador, tá? né? Muita gente saiu pelo elevador, porque a casa de máquinas ficava, acho que a parte elétrica ficava por volta do 20º andar. Né? Então, até o fogo pegar na parte elétrica dos elevadores, eles funcionaram. E uma assessorista, ela trabalhou até o fim tirando as pessoas. E ela morreu. Ela faz parte daquele grupo que não... Esse estava num outro elevador. E ela morreu como, então? Ela morreu que o elevador parou. Sozinha? Ela morreu sozinha. Ela morreu que o elevador parou e ela ficou presa no elevador junto com outro elevador, né? Que 13 pessoas entraram. Tem alguns relatos de pessoas que iam entrar, mas cederam o lugar para mulheres. Tem uma sobrevivente que eu li uma entrevista dela, ela fala isso. E aí ela sobe. E ela consegue sobreviver, ela consegue ela teve assertividade o tempo inteiro. Foi o acaso do acaso e ouvir o feeling. Isso. Ela vai entrar no elevador, ela fala, não, pode entrar. Então ela sobe. Aí fala assim, não, eu vou para a direita. Todo mundo foi para a esquerda. Quem foi para a esquerda morreu. Ela conta que, sem querer, ela foi acertando o passo. Mas tudo pelo acaso. Aquilo que a gente já falou, né? O acaso, Deus, sei lá o quê. Não era hora dela. Não era hora dela. Isso, e essas pessoas que entraram, esses 13 últimos que entraram num dos elevadores, o elevador parou e as pessoas foram totalmente carbonizadas, né? E elas foram reduzidas a um estado que não conseguiam dizer se eram homens ou mulheres. Só sabiam que eram 13 corpos. E esses 13 corpos foram enterrados lá no cemitério da Vila Alpina, do lado do Não se sabem quem são essas pessoas? Não sabe quem são, não tinha DNA. Não sei, mas ninguém foi procurar? Ninguém... Um parente que nos apareceu? Não, eles não sabem dizer quem são. Porque teve muitos desaparecidos, tá? Muitas pessoas foram procurar pessoas desaparecidas, mas não sabem se os desaparecidos estavam no meio de outros corpos ou se eram de algum dos 13 do elevador. Porque tiveram outros corpos, tá? Os bombeiros relatam isso, deles chegarem e andar, porque foi muito difícil eles conseguirem subir e chegar do 11º para o 12º andar. Imagina para cima, então. E aí, conforme eles vão vencendo aquilo, porque você teve lajes pela temperatura que arrearam, o próprio prédio... Lajes dentro do prédio. Os andares que arrearam, a própria multidão que estava em volta, teve um corre-corre horrível, porque diziam que o prédio ia demolir, o prédio ia cair, né? ia ser desintegrado pelo fogo. Então, tem esse relato dos bombeiros que quando eles chegam em alguns andares, eles encontram corpos amontoados, que denota pessoas apavoradas que se abraçaram, né? Eles encontraram muito essa cena de corpos amontoados, em cantos. E as pessoas... Tem gente que... Por exemplo, meu pai estava lá, ia lá e eu não conseguia reconhecer. Não reconhecia. Porque aí fica como desaparecido? Ficava... Eu sei que meu pai está lá dentro. Leva um atestado de óbito, mas você não sabe se aquilo que você está recebendo é o seu pai, se é o colega que estava com ele, entende? Então teve isso. E o caso das 13 vítimas foi bem esse. Então eles fizeram 13 covas, enterraram esses desconhecidos ali. Hoje você conseguiria fazer o DNA mitocondrial nesses restos. Hoje você até conseguiria, no verdade. Dente, será que alguém... Mas, em 74 você não conseguiria. Imagina. Vê a Araceli, vê todo mundo lá, você não consegue fazer nada. Mas será que alguém ainda procura? Ou quem procurava já morreu também? Tem isso também, né?
Eu acho que hoje em dia você já não tem mais nem nada, né? Você Nem não tem- osso? Não, acho que não. Eu acho que Osso já... não sobrevive? Sim. Há alguns ossos não, viu? Ah, mas a gente sempre vê aqueles filmes que abre o caixão, tá aquela caveira. É, tudo. mas eu já vi muito caixão sendo aberto e não tinha nada. Porque, Tava na verdade, assim, uns- ninguém foi enterrado ali, era tudo mentira. A pessoa fugiu. É outro mistério. Outro mistério. Essas 13 são as 13 almas, né? Que É o chamam? caso das 13 almas do Joelma, enterradas no cemitério da Vila Alpina, E foi ali- feito. Fala. ali do lado do crematório. E eles são enterrados ali. E aí eles começam... Aí vem o mistério das 13 almas, né? Porque eles começam a relatos de ouvir choro, gritos nesse lugar. No cemitério? No cemitério. Porque é uma parte, né? Eles fizeram como se fosse um memorialzinho para eles. Uma capelinha e tudo mais. E algumas pessoas que estão ali nos túmulos em volta, num primeiro momento, cuidando dos túmulos e tudo mais, começam a ouvir gritos, choro, de dia. De dia, à Não, porque noite. geralmente as pessoas ouvem choro à noite. Eu não vou em cemitério eu à acho noite. gozado. Ninguém vai em cemitério à noite. Não, Cemitério eu à não noite está vou. fechado. O que eu vou fazer no Só quem cemitério à pula o noite? muro, Deus me imagina. livre. Então, começavam a ouvir isso e começaram a associar isso com as vítimas. Alguém gravou? Porque também tem uma coisa. Se tá chorando, dá para levar uma câmera e gravar, gente. Não dá, Beto. Ah, mas eu quero- Essa é uma dimensão do mistério que não é... Não é isso, Não, que hoje grava. dá pra você Não dá gravar. para gravar. A pessoa ouve, Não, porque você mas ficou ela com não medo. sabe se é um fantasma, se é uma indução, uma indução da histeria dela, se é uma energia. Porque esse aspecto que a gente... Não, que você não ficou com medo. Sabe essas pessoas que vão, você vai falar assim, ai, tô arrepiado? Eu falo, não fala isso pra mim. Eu não tô vendo, não vejo, eu não quero ver, já fico angustiado. Aí a pessoa ouve choro, né? Eu fico... O Joelma em si, ele tem ali já, como você falou, todo esse desenho de personagem de Poltergeist, né? Total. É o filme Poltergeist, onde a casa foi construída em cima de cemitério indígena da vida. Agora, depois o Joelma voltou a ter vida? O Joelma voltou a ter vida e hoje provavelmente quem frequenta o Joelma é quem não conhece, quem não viveu o Joelma, né? Que não tem o trauma. Mas há relatos, né, de energias sobrenaturais, né? Podem ser fantasmas, podem ser energia sobrenatural, como eu falei. Ou pode ser até essa indução, né, essa sugestão psíquica. Eu não vou entrar no detalhe aqui de explicar isso, e pode ser os três também, né? Podem ser essas três coisas, mas com certeza é uma energia que ficou pelo prédio, é uma energia que fica pelo crime do poço, é uma energia que fica pelos escravos judiados e mortos, e é uma energia que está ali desde o tempo do cemitério indígena. Não Isso que eu quero respeitado. trazer. Porque o problema não é você ter um cemitério indígena. Não. É um cemitério que não foi respeitado. É uma linha de um lugar que é tão marcado que os índios já chamavam de Anhangabaú, E o que significa o Anhangabaú? córrego do diabo. Anhangá, diabo, Gente, baú. por isso que o Anhangabaú vive enchendo de água também, porque é uma coisa, aquele lugar, e tem os rios ali, né? E ali muita gente morreu, eu vi. Afogada em carro submerso. Não, sim. Enchentes, que a enchente chega e pega todos os carros e morreu. Eu morava ali na Vanhandava e o Saracura, ele enchia de água na enchente. E muita gente morreu presa no carro, tá? De infarte, de nervoso. Não, eu não tô dizendo isso acontece, O Saracura morria gente dentro dos automóveis ali porque não conseguiam escapar. A 9 de julho era completamente outra avenida naquele tempo. Nosso prédio dava para o fundo, né? Dava para 9 de julho, a gente olhava bem aquilo e via. Então tinha isso. E tinha um detalhe também que eu vi, não vi em televisão, eu vi. Por conta dessa intimidade que a gente tinha de frequentar ali. O nível de suicídio que tinha no viaduto do Chá era assustador. Toda semana, 1 ou 2 se jogavam do viaduto do Mas Chá. ainda tem.
É que hoje... não se fala, é que na verdade não se que hoje não se fala, mas isso. é que hoje ele não tem a altura que ele tinha antes. Mas quer dizer o quê? Que uma pessoa jogar lá Não, de cima sim, vai vai se arrebentar, mas antigamente ele era mais alto, no sentido que a avenida que passava embaixo, a 23, né, ali, dava uma altura maior. Depois que eles fizeram o buraco e fizeram o parque, a altura diminuiu um pouco. Né? A parte mas ele era um pouco mais profundo. Então você tinha também por debaixo dele, que passava por debaixo do viaduto do Chá, você tinha uma passarela para as pessoas passarem por debaixo, que ligava a Rua Formosa com a praça. Né? Tiraram. Era uma passarela de vidro que ligava a Rua Formosa com a Praça do Patriarca. Eu lembro disso. Era uma passarela para você não ter que ir por cima. Então, por cima, muita gente se jogou. Muita gente se jogou. Então, ali é um lugar que tem, falando de energia, é uma energia muito dura. E ali no Viaduto do Chá também, fazendo uma outra ilustração que eu vi, começou um fenômeno, e era no Viaduto do Chá, um fenômeno que começa por volta de 75, 76, que foi o fenômeno do Trombadinha. Ah, sim, Trombadinha. Sim, Sim. ali começou. Trombadinha. O Trombadinha... Pegava cordão, ele cercava a pessoa, ele fingia um esbarrão, que era a trombada, e ele roubava a pessoa. Não havia isso até então, tá? Isso é um fenômeno de meados dos anos 70. E nós... minha mãe via, e a gente via também quando a gente ia na Light, porque as crianças iam na Light, por incrível que pareça, ela era uma empresa inglesa. Eu ia na Shell, meu pai trabalhava na Shell e ia na Shell. E as crianças iam, né? Direto, era uma não tinha outra. nenhum. Então a gente ficava ali na janela do edifício da Light, olhando o viaduto do Chá, e as colegas da minha mãe falavam: vai ser assaltado aquele senhor. Dá pra ver, né? Dava pra ver. Lembra que tinham câmeras que ficavam para mostrar a violência, que ele conseguia até achar quem ia ser? Exatamente. Não é que você... Vinha o cara muito... Aquele tempo as pessoas ainda estavam vivendo uma inocência, vinham muito desapercebidos, com a bolsinha solta, assim. De repente você começava a ver a quadrilhinha, cordão os trombadinhos, que era muito... cordão de ouro, joias, tudo mais. A quadrilhinha mirava a vítima, ia se montando, tudo mais. Mas vamos voltar lá. Hoje a gente evoluiu, hoje é com arma, hoje é outras coisas. Hoje é uma coisa ainda mais... Hoje é uma coisa mais Mas é gozado sofisticada. Que quem é da época, quem está aí ouvindo a gente do outro lado, quem é da época, quando atravessa o viaduto do Chá, imediatamente lembra do Trombadinha e já... Filho, eu no centro de São Paulo, para mim é igual Trombadinha, porque a minha vida inteira eu vi meu pai falando cuidar. Eu cresci nos anos 70, então lá, mas assim, você fica... Aquela coisa vai sem relógio. Uma coisa começou a ter isso, sabe? Bom, sem relógio eu não ando mais em São Paulo, porque não dá, né? Agora, vamos voltar lá para uma coisa do Joelma. Só antes do Joelma, que eu quero falar do filme, porque foi um filme muito icônico. Sim, com a Beth Goulart, filme. que eu acho a Beth Goulart incrível. Mas uma coisa, você já percebeu que essas grandes tragédias, principalmente no Brasil, eu não vou falar do 11 de setembro, que é um terrorismo, ela não é um acidente, uma tragédia, né? Ela é uma guerra. Mas, por exemplo, Brumadinho foi em janeiro de 2019, Joelma e Andraus foram em fevereiro. Batomushi foi 31 de dezembro para 1º de janeiro. Ah, Beto, mas é quando o pessoal tá mais amalucado, É muito doido. Mas você vê que Porque assim, ó... Boate Kiss vai fazer 10 anos no dia 27 de janeiro. Bom, a Boate Kiss realmente... Agora, sexta-feira. Mas, ó, o Brumadinho, essas... É que são tragédias tão pesadas, são marcados. com fogo. É porque junta, né? Verão, muita chuva. Mas é uma energia também, porque falam que agosto é o mês do desgosto. Acho que o nosso é mais de fevereiro, de janeiro. A gente tem umas histórias de morte, né? Em agosto também, que são muito emblemáticas, né? O próprio suicídio do Getúlio, que foi em finais de agosto, mas aí você tem essa coisa meio catástrofe por conta, né, de muita chuva. O verão, no caso do Joelma, era 1º de fevereiro, estavam
teve uma sobrecarga elétrica, Sim, né? porque dava um calor. Porque o calor, estava todo mundo com o ar-condicionado ligado. Uma arquitetura muito moderna, onde as janelas não abriam tão fácil. Exatamente. Era tudo mais fechado, muito mais concreto. Muito mais Então concreto. você precisa de muito mais ar-condicionado. Exatamente. Então, isso tudo, eu acho que isso tudo contribui, tá? Contribui com isso. Mas, enfim... E tem uma coisa aí também, né? O próprio Batomushi foi um pouco Big Brother, porque você ficava assistindo aquele momento do barco virou e você ficava vendo ao vivo no plantão da Globo as pessoas chegando. Aí você tem Brumadinho, também foi um Big Brother, porque eu me lembro que eu estava até viajando, eu fiquei olhando pelo celular, aquela sensação horrorosa de ver todo aquele rio destruindo. Você viu Joelma. O Joelma foi um Big Brother total. Todo mundo viu o World Trade Center. Exatamente. Essa sensação de quando esse tipo de tragédia invade a sua vida dentro da sua casa, ele te distancia ou ele aproxima? Aí você vê meio como se fosse uma ficção e não te bate tanto. Como que você vê isso? É bom ou não é bom? Porque se é bom ficar mostrando gente pulando da janela, gente, porque eu me lembro do World Trade Center e falava, mas para que fechar na pessoa caindo, Jesus? O problema é fechar na pessoa caindo, né? Eu acho que isso tem um pouco, mas eu acho também, eu não quero julgar, porque eu acho que isso também tem um olhar do cinegrafista, do fotógrafo, né? Porque ele tem um olhar tão apurado do paparazzo, para da captação, que eu acho que ele faz numa intenção de reportagem, que às vezes ele pode perder um pouco o que ele está reportando. Porque eu me lembro que naquele fim de semana, isso foi numa sexta-feira, né? Do Joelma. Depois de tudo aquilo, então você vê, às 14h já tinha acabado o fogo. Já tinha acontecido tudo, né? E eu me lembro que naquele final de semana saíram muitas edições especiais da revista Manchete para vocês aí. A revista Manchete. A revista Manchete era uma revista grande. Enorme, né? Vou comprar uma para ela deixar nem aqui. tinha um conteúdo, tirando alguns articulistas. Ela passeava entre Contigo e Veja. Ela tentava ser um pouquinho cruzeiro. Ela não tinha muito um conteúdo de informação, tirando alguns articulistas, né, que faziam, como o Carlos Heitor Coni, entre outros. Mas ela era uma revista de imagem. O grande barato da Manchete eram as fotos. Aconteceu, virou Manchete. Esse era o título. O fotojornalismo dela era absurdo, colorido, numa época que as câmeras estavam chegando, colorido, né? Principalmente na câmera fotográfica, nos filmes. E é difícil para essa galera aí imaginar que o mundo já foi preto e branco. Eu vou comprar umas revistas Manchete. O mundo já foi todo preto e branco, gente. A informação era toda preto e branco e a televisão era preto e branco. E a gente assistia e gostava de tudo em 50 tons de cinza, no grayscale. Era tudo ótimo. E aí ficou colorido. E a Manchete, ela traz isso, né? Ela traz essa coisa da foto em tamanho grande. Era uma revista maior, com aquelas fotos incríveis. E veio a edição especial do incêndio do Joelma e todo mundo comprou. E aquela... A capa era o quê? Era um prédio de fogo. Prédio de fogo e uma pessoa caindo? Não tinha. Era o fogo mesmo. Inferno na torre. E aquela revista circulou na mão de todo mundo, e aquela revista acompanhou todo mundo, em todo consultório, em todo dentista, em todo lugar que você ia, tinha que... E não foi uma edição, foi ao longo, foi. Então tinha uma hora, assim como hoje, que você não aguenta mais falar daquilo. E quando você queria fugir, você dava de cara com aquilo. Não, isso é aquilo que te repulsa e te atrai também, né? Exatamente, você não quer mais, não aguenta. É aquela história lá atrás, na década de 80, 90, como foi, não foi, mas outra, Batomushi. Você esperava o Globo Repórter, você queria o Globo Repórter, que era o grande, você queria do dia do Jornal Nacional, você queria saber da Folha, o Estadão, o que estava dando daquilo, era tudo repetido. A Veja, que chegava com uma grande no sábado, você buscava, mas ao mesmo tempo uma hora você não aguentava mais, mas você esperava o Fantástico, a grande matéria. Então a gente também, hoje em dia, então, com a internet, isso daí é o dia inteiro, né? Brumadinho foi uma coisa assim, foi avassalador, porque você
Em todas as mídias você tinha Brumadinho, aquele rio comendo o mundo, e você olhando e falando, você não posso fazer nada daqui, e você sabendo que as pessoas estão morrendo. Tem as tragédias são Acho que essa sensação de impotência ela é fato, né? Eu, como era um garotinho, eu fiquei muito traumatizado. Muito traumatizado. Eu acho que esse foi um dos grandes marcos de trauma da minha infância. Só foi superado depois em 79. Não, depois fizeram um filme, Inferno na Torre, né? Baseado no Joelma. Baseado que no Joelma. até o... Como você falou... O roteiro foi baseado até o curto-circuito o curto-circuito veio de lá, exatamente. Então, quer dizer, ainda esticaram a coisa. Sobem também, muita gente morre. Tem essas coisas das pessoas lá de fora se jogar. O homem que tira toda a roupa e fica de cueca, que isso aconteceu também. Isso. Mas o Joelma foi muito mais dramático, né, do que o roteiro. E depois só foi superado em 79, quando os malditos fazem o filme Tubarão. Aí acabou com a infância, né? Aí ninguém mais entra no mar.